Nós hoje vamos fazer uma revisão dentro das nossas humanidades e essa revisão ela é sobre as migrações, especificamente as migrações internacionais. Nós vamos tratar especificamente das migrações internacionais. O que são, na verdade, então, as migrações? Migrar é o ato de deslocar uma massa humana em grande volume, tá? E que muda a feição dessa população, seja de onde ela sai, seja aonde essa população chega. Nós temos dois tipos básicos de migrações. Você tem as migrações internacionais, entre nações, então internacionais entre nações, e a intranacional, dentro da própria nação. Hoje nós vamos nos dedicar a estudar as internacionais, entre nações, que podem ser subdivididas em imigração, o sujeito que chega em um país diferente, o grupo que chega em um país diferente, e a emigração, o sujeito que sai do país ou o grupo que sai do seu país de origem indo para um outro país. As migrações internacionais. A imigração é a entrada de pessoas em um país para fixação de residência. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, os italianos, alemães, japoneses, os espanhóis. Por exemplo, aqui o Kassato Maru, que aportou aqui no Brasil em 1808, trazendo japoneses para residir aqui no país. Esses foram os maiores grupos de imigrantes que nós tivemos entre os séculos 19 e 20. Hoje, se nós fôssemos considerar imigrantes importantes no nosso país, nós temos haitianos, bolivianos, sírios, venezuelanos, senegaleses. Mas aqui nesse conjunto, os sírios, por exemplo, e venezuelanos, nós vamos tirá-los da condição da imigração e vamos tratar deles separadamente no item 3. Antes de chegarmos ao item 3, em 2, nós temos a chamada emigração. Emigração, saída de pessoas de um país para ir residir em outro país. Por exemplo, brasileiros que buscaram os Estados Unidos numa tentativa, por exemplo, de melhorar a condição de vida, buscar empregos, maior quantidade de recursos financeiros, ou brasileiros, por exemplo, que têm procurado mais recentemente residir em Portugal, buscando, por exemplo, um padrão de vida melhor. Agora, no item 3, nós vamos tratar dos refugiados, que é diferente de imigrante. Veja bem, imigrante é aquela pessoa que quer mudar. Qual o motivo? Ele está buscando um emprego, ele está buscando um estudo, ele quer buscar uma qualidade de vida, ou parte da família dele reside em outro país, ele quer juntar a família. Já o refugiado não. Refugiado é aquele sujeito que se vê obrigado a mudar. Ele está sendo perseguido politicamente, ele está sendo perseguido porque a sua etnia, por exemplo, é numericamente inferior a outra etnia do país, e eles estão sofrendo uma perseguição, ou por uma questão religiosa a essa perseguição. Então ele é levado a mudar por força. Por isso é chamado de refugiado. Agora, as migrações pelo mundo afora, elas não são novas. Esse fenômeno, por exemplo, ele já acontecia na pré-história. Os grupos nômades, por exemplo, mudavam, mesmo que não fossem distâncias tão grandes, embora também muitos tenham mudado em distâncias grandes. Já na história antiga, a gente via, por exemplo, dentro da Europa, os normandos, homens do norte, como os vikings, por exemplo, ou os do sul, os mediterrâneos, da região da Grécia, da região da atual Itália, que mudavam dentro da própria área do entorno do Mediterrâneo. Ou o pessoal do Oriente Médio, por exemplo, babilônios, persas, hebreus, que se deslocavam, por exemplo. Na Idade Média, a gente vai ver principalmente bárbaros chegando na Europa. Mas também a gente vai ver asiáticos se deslocando pela rota da seda, que contornava a região da Cordilheira Himalaia. Já na Idade Média, com as navegações e as colonizações, europeus, por exemplo, buscavam novas terras e acharam o continente americano e começaram a ocupá-lo, colonizando o continente africano, partes da Ásia. Então, os deslocamentos de europeus para esses lugares, para dominar esses lugares, para ocupar esses lugares, se transformou num grande processo migracional.
5. Na idade contemporânea, especialmente depois da Revolução Industrial, começa então a fase do chamado imperialismo ou neocolonialismo. E aí a gente vê uma grande movimentação migracional pelo mundo afora, com o objetivo de criar novos investimentos, implantar e fazer uso de ferrovias ou grandes investimentos nesse sentido, que saíam dos países mais ricos em direção aos países mais pobres. Engenheiros que iam, por exemplo, instalar essas fábricas com suas famílias, dominar áreas de extração mineral. Bom, daí vem as duas grandes guerras mundiais que aí levam massas de população a mudarem. Ou porque as regiões se transformam em regiões conflituosas, ou regiões muito pobres, ou devastadas pela guerra. Mas no número 7, que é onde a gente se prende mais, atualmente, pobreza e conflitos locais, como o caso, por exemplo, do conflito na Síria, ou em países africanos, onde você tem conflitos tribais, étnico-tribais, religiosos, isso tem feito com que as populações mudem em maior quantidade. Vejamos nesse mapa aqui, por exemplo, os principais corredores de imigração na atualidade. Você tem pessoas buscando Estados Unidos, em menor quantidade o Canadá. Você tem muitos africanos, latino-americanos, asiáticos buscando a Europa, especialmente a Europa Ocidental. Você vê um país que tem grandes investimentos, como por exemplo a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, que estão com construções enormes, cidades ultramodernas, criando arranha-céus, então precisam de mão de obra para poder fazer isso. Então você vê migrantes do entorno mudando para essa região. Então são alguns dos grandes corredores, dos grandes focos migracionais internacionais na atualidade. As migrações internacionais e proliferação de doenças é um assunto que cresce bastante. Imagine agora, então, com o Covid-19, a síndrome do coronavírus, o quanto que esse assunto se tornou importante. Já te discutia isso antes com outras doenças que são levadas por pessoas que se deslocam pelo mundo afora. A quantidade agora deste assunto em rede para se poder ler é bastante. Te convido a fazer então uma leitura nesse texto. Ele está no seu caderno de leituras. Então que você leia esse texto, Migrações Internacionais e a Proliferação de Doenças, e treine, porque essa resposta, inclusive, que você vai dar, ela já é uma boa temática, inclusive para redações num futuro próximo. Então, após a leitura do texto, discuta com seus colegas de sala e com o seu professor como a intensificação das migrações internacionais pode, e com certeza, aumenta a proliferação de doenças pelo mundo afora. Esse é um bom texto, é bom que você o leia e que discuta sobre isso. Tema importantíssimo. Bom, as migrações forçadas que levam a refúgio, elas têm crescido bastante também e têm gerado, obviamente, consequências extremamente danosas. Vejamos, por exemplo, a seguinte situação. Nessas migrações forçadas, nós achamos, inclusive, tráfico humano, pessoas para poder trabalhar em outros países. Isto é importantíssimo, importantíssimo que a gente discuta. Então, as agências ligadas à ONU, como, por exemplo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, que é um órgão responsável da ONU pelos refugiados, eles demonstram em estatísticas que no final de 2016 já existiam mais de 65, quase 66 milhões de pessoas em situação de refúgio. E são criados campos com a total desumanidade, falta de saneamento, falta de alimentos, dentro mesmo de países ricos, ou quando esses países ricos não querem transparecer isso, caso, por exemplo, que aconteceu na Austrália, a Austrália coloca-se em ilhas circunvizinhas, campos para poder receber essa população e não deixar entrar em seu território. Você acha na França, por exemplo, uma área no lado do porto de Calais, onde é depositada essa mão de obra que migra para a Europa, na condição muitas vezes de refugiado, e muitos deles se transformam em apátridas. O que significa isso? Perderam a sua condição de pátria, de nacional, do país onde estavam, porque foram expulsos e perderam essa condição, e não foram acolhidos no país que chegaram. Então, em muitos desses campos de refugiados, nós estamos com pessoas apátridas, os filhos nascidos nessa região são apátridas, e isso tem gerado um problema muito grande, e crescente, especialmente a partir da guerra na Síria. O número se transformou num número impressionante de refugiados pelo mundo afora.
Ainda falando sobre refugiados, nós vamos falar agora dos refugiados ambientais. Quem são os refugiados ambientais? São grupos humanos que se veem forçados a mudar da sua área, considerando a área o seu país ou região. Essas pessoas são obrigadas a sair em função de uma catástrofe ou de uma grande mudança ambiental provocada por um fator de erosão, provocada por fatores, por exemplo, como terremotos, ou grandes tsunamis, ou uma erupção vulcânica, ou enchentes, ou subidas do nível do mar. Essas pessoas se veem, então, obrigadas a abandonar as suas áreas, perdendo economicamente o que construíram ao longo de uma vida e sendo obrigados a procurarem outras áreas. Por isso, são tratados também como refugiados. Já na questão do tráfico humano, nós vamos separar três categorias para que você possa entender o tráfico humano, que muitas vezes envolve a população em estágio de refúgio. Pessoas que estão em condições de grande vulnerabilidade, pessoas que estão perseguidas em seus países e que, através de pessoas intermediárias entre o país de saída e o país de chegada, aqueles que estão na condição de vulnerabilidade muitas vezes são enganados, são ludibriados com falsas promessas para que eles sigam como se fossem ter nos países de destino uma vida muito melhor, lhes oferecendo quase que um paraíso. Então vamos separar três casos. Por exemplo, moças que saem do continente africano e que são conduzidas para países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Líbano, Bahrein, ou que são levadas para países do próprio continente africano, mas em outra parte, como por exemplo, saem da África Central e são levados para países como Líbia, como Egito, que já está na orla do Mediterrâneo. Essas moças são levadas, lhes dizendo que elas estão indo para trabalho como domésticas. Então elas vão trabalhar como empregadas domésticas, vão ganhar e vão mandar recursos para suas famílias. E muitas vezes, sem saber o que lhes espera, elas vão e ao chegarem, o que topam no destino? Muitas vezes trabalho escravo, condição subhumana de existência. Trabalham absurdamente, com ganhos muito restritos, sem quase direitos alguns. Segundo caso, pessoas que são levadas, na sua grande maioria mulheres, que são levadas para países europeus, que são levadas para países asiáticos mais ricos, com promessas de trabalho, e quando chegam, o que lhes é apresentado? A prostituição ou a revenda de drogas ou o tráfico de drogas. Então eles passam a trabalhar numa área ligada a crime ou, no caso da prostituição, ligado a um fator desumano de trabalho, levado a uma condição desumana. Muitos deles então são traficados dos seus países de origem para o país de destino, para que possam exercer essa condição de prostituição ou de tráfico, especialmente de drogas. Terceiro caso, e este ainda mais grave, embora ainda pouco trabalhado nos livros didáticos, eles aparecem muito, com uma frequência muito grande na mídia, que são as pessoas traficadas, levadas pelo ludibriamento, dizendo que vão para trabalhar ou que vão melhorar de vida e que, na verdade, servem para a retirada de órgãos. Então, muitas pessoas são levadas a sair do seu país de origem e estão, volto a repetir, em condição de vulnerabilidade, em condição desumana. Estão desvalidos, são levados para dentro de outros países com promessa de uma melhora de vida, com promessas de que poderão mandar recursos para os seus familiares e, quando chegam, eles, na verdade, foram levados para simplesmente fazer a retirada de órgãos. São considerados polos de imigração aqueles países que atraem a população migrante, advinda principalmente de países ou que estão conflituosos ou onde a pobreza bate forte. Nesses países que recebem, países como, por exemplo, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, esses na Europa, ou na Ásia, o Japão, por exemplo, ou até mesmo a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein, que tem processos de construção e atraem mão de obra, esses são os polos atrativos. Quem repulsa imigrantes? Normalmente os países que estão em conflito, como o caso, por exemplo, citado já da Síria, ou países onde você tem uma grande massa populacional, como China, Índia, ou países, por exemplo, que têm uma pobreza muito grande, como Paquistão, Bangladesh, ou vários países africanos ou latino-americanos. Só que a ida dessas pessoas em condição de vulnerabilidade, desvalidos, pessoas que necessitam migrar
o caso dos refugiados, ou aqueles que necessitam por condições econômicas, que tentam melhorar a sua vida ou sobreviver, eles não são bem recebidos. Então ocorre da formação da chamada xenofobia. Vamos analisar a semântica da palavra xenofobia. Fobia significa pavor, medo de. Xeno é estrangeiro. Só que nós não devemos ler xenofobia com esse sentido. Xenofobia, na verdade, é pavor de pobre, é pavor do imigrante pobre. Aquele que o país recebedor enxerga como sendo um estorvo, como sendo um problema. E isso tem causado, por exemplo, espancamentos dessas pessoas, tem causado em larga escala a formação de partidos ultradireitistas que veem nesses migrantes um perigo para os seus países. Esquecendo-se, por exemplo, que o caso dos Estados Unidos, a maior parte da construção dos Estados Unidos foi feita por população imigrante. E hoje, por exemplo, você vê Donald Trump, filho, neto de imigrantes, propondo a construção de muro e fazendo a construção de um muro para separar os mexicanos, dando a entender que o México é a porta de entrada para latino-americanos nos Estados Unidos. Ora, vejamos bem, aceita-se a entrada nos Estados Unidos das commodities agrícolas, commodities minerais, como o petróleo, por exemplo, etc. Isso pode entrar. Continuar a exploração das riquezas de países pobres, levando para dentro dos Estados Unidos, isso pode. Mas a população não. A população que vai ficar na miserabilidade, não. No caso dos europeus, por exemplo, veja a charge, a velha Europa recusando os imigrantes. A Europa, que colonizou lá nos séculos XV, XVI, XVII, ou neocolonizou com o processo de imperialismo, ocupando a África, a Ásia, explorando, vê hoje como se fosse um perigo cultural ou um perigo do desemprego, um perigo econômico, a chegada de pessoas que vêm em condições precaríssimas, em barcos hiperlotados, tentando ocupar um pequeno espaço de emprego, um pequeno espaço para sobreviver. Os europeus recusam essas pessoas como se elas fossem um total perigo. A xenofobia, esse ódio ao estrangeiro, passa a ser hoje um dos maiores motivos de análise e discussão no mundo todo sobre a condição humana. E esta condição humana precisa de ser analisada urgentemente. Por quê? Porque este é um caso crescente. Não é um caso estagnado, não é um caso que você vê que está em declínio. Bem ao contrário disso, quanto maior a geração de pobreza e acúmulo de riqueza nos países ricos, tende a aumentar esse processo migracional e, obviamente, na contrapartida, esse ódio xenofóbico de grupos dentro de países ricos em relação aos países pobres. É isso sobre migrações internacionais que a gente tem a falar.